E aí, pessoal, respeitar a história é a base da estrutura de um grande clube. Um clube de futebol precisa respeitar a história. Você vai entender, passando por cima de qualquer risco de polêmica ou crise, você vai entender a história um pouco também através da atitude do Conselho do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes não esqueça, o OneXBet está de volta a este canal com a promoção das camisas. Quem usar o Cidade Dias, o código promocional que está aqui na descrição desse vídeo, vai concorrer às camisas tricolores. Basta apenas que me mande o print e aí fica concorrendo. A gente vê se vai todo mês aí colocar uma camisa do Grêmio sempre à disposição e obrigatoriamente jogue no Tricolor. Amanhã tem jogo do Grêmio, você conheça a OneXBet entrando ali no link que está aqui na descrição desse vídeo. A polêmica tentou se formar, né? Vocês lembram? A possibilidade de uma comissão correndo o risco de o Filipão não poder ir para o Conselho. Eu disse aqui nesse espaço, não esqueçam disso. Esqueçam disso. O bom senso prevalece e Filipão vai para o lugar que tem que ir, que é a calçada da fama do Grêmio. A força da calçada da fama do Grêmio também passa por estruturas, por entendimentos e por, a gente ter respeito pela nossa história. Pois ontem à noite, na reunião do Conselho Deliberativo do Grêmio, que discutiu muitas coisas, eu até vou falar depois alguns outros pontos, como a aprovação das contas, mais uma vez, do primeiro trimestre, mas o que eu queria neste momento era valorizar exatamente o que aconteceu no que diz respeito às homenagens que foram firmadas na noite de ontem. A primeira delas, Luiz Felipe Scolari, e é evidente que o Conselho entendeu e homenageia Luiz Felipe Scolari. Luiz Felipe Scolari é uma lenda do Grêmio. Luiz Felipe é um dos maiores treinadores da nossa história, se não o maior treinador da nossa história. Luiz Felipe foi treinador no final dos anos 80, depois ele sai do Grêmio, faz uma campanha em outros clubes e volta no ano de 93 para construir um dos maiores times da nossa história. Impossível não lembrar de Darley, Arce, Rivarola, Adilson e Roger, um meio-campo com Dinho, Goiano, Carlos Miguel e Arilson, antes Emerson saiu lesionado, Paulo Nunes e Jardel. Uma máquina de jogar futebol construída pela força da mão do Luiz Felipe Scolari, o nosso Filipão. Depois disso, Filipão ganhou o mundo, foi campeão do mundo pela seleção, foi da seleção portuguesa, enfim, fez uma história belíssima no futebol e volta abraçado depois da dificuldade que teve naquela Copa do Brasil, aquela Copa onde o Brasil perdeu de forma muito dura para a Alemanha. Ele volta abraçado pelo torcedor e recomeça o projeto que hoje gera fruto. Foi Filipão que lançou, por exemplo, o Arthur, foi Filipão que lançou o Everton, foi Filipão que lançou o Wallace, foi Filipão que começou a construir o time que depois Roger deu seguimento e depois Renato assinou com as grandes conquistas de 2016 e 2017, sobretudo a Copa Libertadores da América. Filipão é uma lenda para todos nós. Eu não esqueço, impossível esquecer, para mim o maior jogo que eu vi, que é o jogo contra o Palmeiras, a seleção Palmeiras, no ano de 95, quando o Grêmio faz 5-0 naquela partida e tem ali o seu comandante e do seu lado o outro que foi homenageado ontem e que é, para mim, o maior homem da história do Departamento de Futebol do Grêmio, Luiz Carlos Silveira Martins, também homenageado na Calçada da Fama na reunião de ontem à noite. Tem mais dois nomes, eu vou falar mais tarde. O Cacalo passou pela administração, passou por Departamento de Futebol de Salão, até chegar ao Departamento de Futebol Profissional e depois a presidência do clube. Cacalo é uma lenda do Grêmio também. Cacalo é desses homens que inspiram. Impossível não gostar de futebol dentro do Grêmio e não ter Cacalo como espelho. Cacalo é um espelho do Departamento de Futebol. Se a gente tivesse que nomear uma sala e colocar assim, que nome nós teríamos na sala do Departamento de Futebol? Luiz Carlos Silveira Martins, o Cacalo. Não tem como desassociar o Departamento de Futebol do Grêmio de uma figura tão forte, tão gremista, tão vibrante, tão sanguíneo como é Cacalo. Então,
o Grêmio mais uma vez acerta em cheio ao fazer a homenagem a Cacalo. E o Conselho do Grêmio, que de alguma maneira tentou, alguns tentaram criticá-lo nessa semana, vai acontecer tal coisa. O Conselho do Grêmio é composto por grandes gremistas, e os gremistas sabem o valor dos seus ídolos na história. Fez isso com o Filipão, obviamente, fez com o Cacalo também, e os outros dois nomes que eu vou citar a partir de agora. O primeiro deles, Galato. Rodrigo José Galato. Para quem não sabe, o homem que pegou pênalti nos aflitos. Aí vai se dizer, mas é um jogo de segunda divisão. Mas é um jogo da nossa história. Um jogo onde o Grêmio muda de parâmetro naquele momento. Se o Grêmio tivesse tomado aquele gol, talvez o Grêmio estivesse num outro estágio hoje, tudo pudesse ser diferente, o Grêmio muito menor do que é. Pois o joelho de Galato, que joga a bola ao céu como se fosse uma pomba saindo do inferno, é, sim, objeto de homenagem e do nosso total agradecimento. Galato é, sim, uma figura importantíssima da nossa história. Daqui a 50 anos, Galato vai virar um mito. Não sei se como Lara, mas Galato vai ser, sim, objeto de completa reflexão dos gremistas, porque estava ali um menino formado no Cristal, que passou por Eldorado, que jogou no Olímpico e que muito jovem precisou, lá nos aflitos, longe daqui, salvar o Grêmio. E ele foi homenageado de forma muito bonita, muito inteligente e, como eu disse, por gremistas que fazem parte do Conselho Deliberativo do Grêmio. É assim, algo que a gente precisa muito, muito valorizar, e eu fico muito feliz que o Grêmio tenha tido essa sensibilidade, que o Conselho tenha tido, porque o Galato merece todos os nossos aplausos e os nossos abraços. E por último, ontem foram 4, Osvaldo. Lembram dele? Esse para os mais antigos. Osvaldo era o 8 campeão da América. O time campeão da América tinha China, Osvaldo e Tita. Osvaldo, vindo da Ponte Preta, depois de dar inclusive um sufoco no próprio Grêmio naquele Campeonato Brasileiro de 81, ele era o número 8, o grande jogador do time da Ponte Preta, que fez a semifinal contra o Grêmio, fez gol no Grêmio inclusive. Osvaldo jogava demais, e Osvaldo fez gols importantes na Libertadores. A final, por exemplo, aqui no Estádio Olímpico, quando no primeiro gol, ele que dá o ganchinho pro Casemiro ir no fundo e cruzar pro Caio fazer o gol. O Osvaldo jogava muito, e o Osvaldo também está marcado na nossa história por tudo que representou naquele episódio e obrigatoriamente na construção das grandes conquistas tricolores. O Grêmio ontem acertou em cheio. O Grêmio ontem, a reunião do Conselho do Grêmio, que entre outras coisas depois aprovou as contas do presidente Romildo, ele acerta com sensibilidade, porque não pode, o estatuto diz que não pode ter um nome de um profissional que ainda está na ativa ir para a calçada da fama. Filipão é uma entidade, e o Conselho entendeu isso e simplesmente disse, pro caso do Filipão, esse artigo não serve. Não serve. Por quê? Porque ele é uma entidade. Filipão é uma entidade no coração de todos nós gremistas. E isso foi comprovado ontem. Quando se falou de Cacalo, da mesma maneira, um ex-presidente na calçada da fama. Cacalo é tudo. Cacalo é, sim, um carimbo. Cacalo é uma tatuagem. Cacalo é uma referência. E o Conselho entendeu isso. Com relação a Galato, quando se diz, mas é a segunda divisão, aquilo nós não podemos valorizar. Podemos, nós temos sensibilidade para entender também o valor daquilo. Nós temos essa sensibilidade. Nós temos o entendimento do que representou o pênalti defendido por ele. E por fim, quando a gente volta um pouco no tempo, muitos dos que estão no Conselho hoje sequer viram Osvaldo e seu talento jogando com a camisa tricolor, mas entendeu porque um grande clube olha para trás e entende os passos da sua história. E ontem a gente viu o Grêmio homenageando Osvaldo também. Cacalo, Filipão, Galato e Osvaldo estão na calçada da fama.
E eu tô feliz da vida, porque eu acho que quando a gente abraça a nossa história, a gente está um pouco reconhecendo tudo que a gente conquistou e construiu até hoje. O Grêmio, que tem 117 anos e que vai ter mais 1 milhão de anos, porque ele é feito pelo coração e pela vida de grandes apaixonados. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.